Bem, meus irmãos e amigos, voltamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, com o nosso Seminário Teológico Tabernáculo Bereshit, Faculdade Bereshit. Falamos aqui do nosso Centro de Cultura, com o nosso curso de VTB. Essa matéria, VTB1, vamos para a aula de número 6. Hoje falaremos sobre a versão chamada Septuaginta, uma versão muito famosa e lendária, mitológica, né? Há muitos mitos, há muita mitologia sobre essa versão aí. Essa matéria acompanha a nossa grade do curso de Básico em Teologia. São 36 matérias, é um básico bem robusto, bem forte, que é para enquadrar depois no curso intermediário, que depois no bacharelado livre. Ao final de tudo, você pedia, então, um exame de proficiência para uma faculdade federal do MEC, no curso superior de teologia, e fazer em menos tempo do que 4 anos, utilizando essa nossa grade, com essas matérias de bastante pujança. Hoje falaremos sobre a Septuaginta, essa versão mitológica, essa versão lendária, né? Muito se fala sobre ela, é a versão grega dos 70. Diz a história, e essa versão foi feita encomendada por um rei chamado Ptolomeu Filadelfo, mais ou menos nos anos 280, por aí, antes de Cristo. Ele queria ter uma cópia das Escrituras Sagradas na Biblioteca de Alexandria e fez a encomenda lá. E nós temos aí muita coisinha que é um pouco de lenda, né? Até hoje não se sabe, muita lenda circunda a produção dessa versão. No artigo separado sobre a mesma, você pode ir lá e verificar isso aí. É a tradução do original hebraico do Antigo Testamento para o grego. E é mais importante entre outras traduções similares. Foi preparado em Alexandria por diversos tradutores, diz que foram 72 tradutores, né? 12 vezes 6 de cada tribo, em 72 dias, daí o nome 70, a versão dos 70. Entre os séculos 3 e 1 aí, mais ou menos 200 e pouco, e conforme ocorre com as obras de todos os autores, esse material difere bastante quanto ao nível linguístico e a qualidade literária. Então, essa versão dos 70 é a tradução do texto hebraico para o texto grego. É a mais importante, ela é abreviada com LXX, que no logaritmo romano é 70. Né? Com exceção dos famosos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né? É porque é do ano 150 a.C. até 150 da era cristã. Essa versão também é um documento, se é que ela existiu mesmo, não foi uma lenda, né? Na carta de Aristeias, Orígenes que cita isso. Orígenes é um dos pais da igreja. Ele é o autor da Ésapla, aquela versão em 6 colunas, né? A carta apócrifa de Aristeias, tido como escrita por Aristeias, seu irmão Filócrates, durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo, traz um relato da tradução do Pentateuco, mas hoje caiu totalmente em descrédito. De acordo com essa história, a versão foi feita por 72 sábios, os judeus, sob a direção do bibliotecário chamado Demétrios Falereus, e chamou 70 a versão daí. Em 72 dias, cada um fez separados e os textos todos coincidentes. Na realidade, a Septuaginta foi obra de diversas mãos, com diversos estilos e métodos, e não foi concluída até o ano 150. De acordo com a carta de Aristeias, a tradução foi feita porque as escrituras eram tidas como dignas de um lugar na biblioteca real. Eruditos hoje pensam que esse interesse cultural é razão insuficiente para sua produção e que o propósito real para ela foi suprir as necessidades religiosas dos judeus que moravam em Alexandria, né? Tinha uma comunidade muito grande de judeus lá. Talvez o incentivo para a produção tenha sido o desejo desses judeus de demonstrar a superioridade da religião, fazendo assim um apelo ao mundo grego. A versão é de grande valor textual quanto histórico, sendo que ela foi produzida antes da era cristã, ela é antes de Cristo, e é um auxílio na recuperação do texto pré-massorético. Ela preparou o caminho, então, para a obra missionária, né? Porque através do grego, que era conhecido no mundo inteiro, o hebraico era só naquela região, o grego dominava o mundo inteiro com Alexandre, então ela foi a Bíblia que foi usada, então, por todas as comunidades dali para frente, né? Os 2 manuscritos da Septuaginta mais conhecidos são aqueles que eu citei, né? Os Vaticanos e os Sinaíticos, que são usados pela crítica, pela chamada
teoria da crítica pela tradução formal, a tradução equivalente, dinâmica. São da primeira metade do século seguinte, mais ou menos do século IV, tem também outros do século V, e existem ao todo 30 manuscritos maiúsculos e alguns bem fragmentados. Mais de 1.500 manuscritos em letra minúscula, que são dessa data por aí, uns 30 lecionários que contêm texto da Septuaginta. Os papiros são ainda mais antigos. Tem o papiro de Chester Beatty, que inclui 8 manuscritos distintos da Septuaginta, abrangendo o período do século II e IV. E há também folha de outros papiros e variados fragmentos e etc. Então a Septuaginta é essa versão bem antiga aí, é do ano mais ou menos 250 até 150, e os principais manuscritos dela que chegaram até nós são o papiro Hylands, chamado 458, ele tem um pedacinho de Deuteronômio 23 até 28, ele foi achado também fragmentos dele na caverna de Qumran, Levítico em papiro em couro e Números em couro. Tem o papiro Chester Beatty, achado no Egito. Tem o papiro 911 do Egito, que é do fim do terceiro século da era cristã. Tem o manuscrito grego quinto dos profetas menores, também do século terceiro da era cristã. Tem a Exapra de Orígenes, que é aquela Bíblia que Orígenes fez com 6 colunas, cada coluna com uma coisa. E uma das colunas é a Septuaginta. E tem depois a recensão feita por Bispo Ezequiel, do ano 300 e pouco. Depois tem a recensão feita por Luciano de Samosata, que também é do ano 300. O Código Vaticano já falei, o Sinaítico já falei. E o Alexandrino também tem uma parte daí. Depois tem a versão de Áquila, que também é em cima da Septuaginta, do ano 130. Símaco, que é do ano 170. E Teodósio, que é do ano 180. Na Exapra, que é as 6 colunas do Orígenes, ele colocou essas versões de Áquila, de Símaco, de Teodósio, o texto da Septuaginta, o texto hebraico, ele colocou tudo aí. E tem também o Targum aramaico, isso aí é outra coisa, né? Então a Septuaginta, alguns acham que é lenda essa história aí, entendeu? Isso não tem fundamento. Mas nós temos um artigo aqui que comprova que na Epístola de Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 e 18, o apóstolo Paulo faz uma citação de vários textos do Velho Testamento, lá em Romanos. Esses textos do capítulo 3, versículo 10 e 18, os textos estão em Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59 e Salmo 36. E no texto hebraico, em todos os manuscritos hebraicos que já se teve notícia, o Salmo 14, 53 tem seus primeiros 3 versos praticamente iguais. E então o resto de cada um desses 2 salmos difere consideravelmente do outro. Então eles são 2 salmos diferentes, o 14 e o 53. Nos textos em hebraico, o Salmo 14 está exatamente conforme a tradução na Almeida Corrigida Fiel. Os primeiros 3 versos são iguais. No entanto, a fraudulenta versão grega, conhecida como Septuaginta, esse autor aqui acha que aquilo é uma lenda, né, uma mentira, nunca existiu essa Septuaginta, foi o Orígenes que fez e deu esse nome contando essa história toda. Ele prova isso mostrando que, nessa versão mentirosa, o Salmo 14, versículo 3, põe mais 6 versos inteiros, palavra por palavra, copiada de Romanos. Então, isso aqui vai mostrar que a Septuaginta não é do século antes de Cristo, do ano 200 e tantos antes de Cristo, 250 antes de Cristo. Ela é depois de Cristo, é do tempo do Orígenes mesmo. Então, ele não teria existido essa história da carta de Aristeias aí, contando como é que foi, 72 pessoas, etc. Ele prova usando esse texto aqui. Na Septuaginta, está copiando de Romanos, que foi escrito bem depois, no ano 60 em diante. Então, se os tradutores confeccionaram a Septuaginta original, realmente confeccionaram lá atrás, 300 anos antes de Cristo, então mostra que eles copiaram. Então, quem é primeiro na verdade, Romanos é muito primeiro do que Septuaginta. Seria uma fraude, isso foi copiado, isso não existiu. E aí, então, fica bem claro para mostrar que esse autor aqui comprova isso aí. O texto de Romanos está copiado. Septuaginta, no Salmo 14 da Septuaginta, o versículo foi colocado 6 versículos a mais, provando que
eles copiaram de Romanos. Então a Septuaginta ela é posterior à carta de Paulo aos Romanos. Então tudo seria uma mentira, uma fraude, uma lenda escrita e difundida e propalada por Orígenes. Quando fez a Exápla, que é as 6 colunas que colocou, ele que inventou, e no caso teria inventado isso aí. Então ficamos por aqui na nossa aula de hoje, a 6ª aula do nosso curso de VTB, primeira fase, e voltamos na próxima. Um abraço, tchau, tchau.